Foram várias palavras que vieram acontecendo no decorrer do tempo. Todos sabem que eu tenho uma certa dificuldade com tudo isso, de lidar com tudo isso. Mas quando você vê que realmente Deus ele está colocando sobre a boca das pessoas, sobre sonhos na vida das pessoas, palavras que foram liberadas sobre a vida das pessoas e essas palavras sobre a nossa igreja, aí é aquela hora que a gente tem que começar a anotar algumas coisas e orar, tipo, Deus, se é do Senhor, então que seja feita a tua vontade, né? Há um tempo atrás, isso acho que próximo de um ano atrás, eu me lembro que o pastor Osvaldo, o Dinho, ele procurou falando de uma palavra, onde o irmão dele comentava que ele via um lugar muito grande, um lugar muito claro, assim, muita luz entrando nesse lugar, alguns vidros antigos em volta e tal, e que nós estávamos nesse lugar, um lugar muito grande, um salão muito grande, que não tinha nada ainda nesse salão. Ele via algumas crianças ali juntas e tal, e a gente guardou essa palavra. Eu me lembro que na época eu até brinquei com a minha esposa, tipo, poxa, um lugar branco, né? A gente não gosta de coisa tão clarinha assim, a gente gosta de escurecer o lugar e tal. Amém, a gente deixou isso anotado e foi deixando tempo assim e tal. O fato é que eu sempre tive um hábito de sempre sair para as avenidas procurando salão. Por mais que a gente esteja num lugar, eu gosto de pensar o próximo passo, assim, eu gosto sempre de pensar o além, onde a gente pode chegar. Eu sempre passava nos mesmos lugares e eu me lembro que nesse meio tempo a gente foi recebendo outras palavras. Eu me lembro de uma pessoa da igreja que ela me procurou um dia e ela falou, olha, Deus está dando uma palavra sobre um novo tempo e um novo templo. E ela falou, olha, guarda isso e comece a orar, porque Deus está começando a preparar isso. E a gente guardou isso também no coração e começamos a orar por isso. E algumas pessoas vinham para nós e falavam, olha, algumas pessoas vão começar a retornar para a igreja. Pessoas que fizeram parte, pessoas que estão afastadas. Mas, poxa, como assim tudo isso? E começamos a notar e de repente a gente começou a ver pessoas voltando, pessoas entrando no 4 Passos, as pessoas voltando a fazer parte de tudo isso. E a gente começou a ver realmente Deus está fazendo algo. Próximo desses dias aqui, algumas palavras começaram a ficar mais claras. Assim. Eu me lembro que nesse meio tempo, eu com a Marcela, a gente começou a andar nas ruas ali próximas, né? E eu sempre tive um sonho, eu falei, eu quero continuar tendo uma igreja numa avenida, eu quero ter uma igreja que as pessoas podem passar, olhar, ver a identidade visual da igreja e que as pessoas possam um dia visitar. E me lembro que nesse meio tempo, nós tivemos uma reunião de alinhamento com os pastores, foi uma reunião muito boa, nós saímos muito tarde da igreja, oramos, choramos, abraçamos. E eu me lembro que ao final o pastor Osvaldo me procurou e ele ministrou uma palavra sobre o meu coração e falou, olha, Deus vai dar um novo espaço, vai ser muito grande. Ele falou, mas não vai ser numa avenida. Ele falou, Deus vai trabalhar isso de uma forma, vai ser dentro do bairro, vai ser numa rua. E eu estava em oração, aí veio uma revelação no Espírito, que falou assim, essa igreja nova vai ser rua, porque não podia ser avenida igual a gente está hoje, por causa de grande fluxo de pessoas que ia ter, de carro, tudo, e aí ia ser na rua. E o barracão ia ser enorme, uma rua tranquila, sossegada, para poder as pessoas trafegar, a pessoa vir fazer, colocar os carros. E aí já falou que ia ter lugar para carro também. E eu falei amém, nós estávamos num momento ali todo, né, chorando e tal, mas eu sempre, né, teimoso, na hora que entrei no carro, falei com a minha esposa, falei, poxa, eu não quero numa rua, eu queria numa avenida. E passado o tempo, a gente foi recebendo várias palavras. Eu me lembro de um grande amigo que ele me mandou uma mensagem, ele tá aqui, ele mandou, rapaz, tive um sonho essa noite, vi a CR num lugar grande, um louvor pesado, cheio de jovens das antigas ainda, galera voltando para a igreja. Eu via eles sujos, com roupas feias fora da igreja, e quando eles entravam, tinham roupas limpas. E ele fala que no meio dessas pessoas, vários amigos nossos, assim, em comum, entraram como estava e eles ficavam limpos, né? E ele fala que o sonho era muito real, que aquilo era muito bonito. Quando a gente começa a ver essas coisas, a gente começa a entender que, assim, já não é mais uma brincadeira, tem algo muito sério sobre isso. E eu me lembro que numa dessas visitas a essas ruas, num local muito improvável, a Marcela falou, olha, tem esse lugar aqui. E eu passei e falei, não, esse lugar eu já falei que não gosto, olha a frente desse lugar e tal. Ela falou, você já deu a volta na rua? Eu falei, não dei a volta na rua. Então vamos lá. Então eu só obedeci, dei a volta e quando a gente deu a volta, a gente viu um salão enorme, assim. Um estacionamento, um galpão, um espaço com salas. E aí eu lembro que a gente parou naquele dia e falou, vamos pegar a chave desse lugar. Parei na frente, eu comecei a orar. E eu lembro que eu entrei no site e o valor era assustador para nós. Assim, a gente falou, não dá. Mas eu acho que uma boa parte de ter aprendido a ser corretor de imóveis é que a gente sabe que tudo dá para conversar. E eu falei, vamos lá na imobiliária, vamos conhecer esse corretor, vamos pegar essa chave, vamos ver esse lugar. E no dia seguinte eu cheguei para a Marcela e falei, o que você vai fazer hoje às 3 horas da tarde? Ela falou, vou estar na igreja trabalhando. Eu falei, não vai, você vai estar comigo no salão.
Ela falou, não acredito que você já pegou a chave. Eu falei, a gente tem que correr contra o tempo, a gente não sabe o que Deus quer. E eu lembro que a gente abriu aquele lugar e a hora que a gente olhou para tudo aquilo, a gente começou a olhar e ver salas grandes, a gente olhou na parte de cima, a gente viu um salão enorme, a gente viu um estacionamento enorme, a gente viu entradas. E a entrada principal é pela rua, não é pela avenida. Eu lembro que a gente teve uma reunião com os pastores, chamei o Dinho, falei, Dinho, venha rápido aqui, a gente precisa conversar, orar, e oramos com os pastores, colocamos isso com a diretoria, enfim, com todas as pessoas e começamos a orar por tudo isso. E eu me lembro que um dia a gente foi de madrugada, acabou a reunião de pastores, o pastor Oswaldo falou, quero ir orar com você lá na frente. Eu falei, vamos? Eu falei, com certeza. Na verdade, essa tem sido a minha atitude nesses últimos dias, assim. Se alguém passasse naquela avenida ali e olhasse, alguns dias de madrugada eu estava lá. E eu me lembro que quando a gente começou a orar ali na frente, próximo da escada, a gente recebeu uma palavra sobre isso, uma pessoa da igreja que falou que se via sentado naquela escada, eu compartilhei com ela, ela falou, eu não sei porquê, mas toda vez que eu passo aqui eu me vejo sentado na escada. A gente estava no CR Casa, né? E o pastor pediu oração, que estava vendo um novo local. E ele foi dando algumas dicas, né? De onde poderia ser. Como ele falou que era na Luciano Guidotti. E a gente estava indo embora para casa e a gente foi olhando. E vimos 2 barracões. Quando eu cheguei em casa, mandei mensagem para ele, pro pastor, e falei, se for no barracão azul, eu já me vi ali naquela escada. Porque quando eu passo para ir trabalhar, eu passo ali. Era claro, assim, eu me vi ali. Eu me vi ali com a plaquinha do Conexão e nem cogitava mudar de barracão. Foi bem antes, né? E quando o pastor falou, a gente procurou e eu falei pra ele, se for no barracão azul, eu já me vi ali. E aí ele mandou a mãozinha. Falei pro meu marido, é ali, é lá onde eu me vi já. E eu creio que Deus tem grandes coisas para aquele lugar, viu? Ó, que coisa louca, não? E isso só foi aquecendo nosso coração. E eu me lembro que quando a gente orou naquele dia, era praticamente 1h da manhã, eu comecei a orar pedindo que se Deus quisesse fazer a vontade dele ali, que nós estávamos dizendo, eis-nos aqui. E eu lembro que quando eu estava orando, eu ouvia crianças e mais crianças entrando para aquele lugar. Tava um silêncio, não tem nada perto, mas eu ouvia as crianças gritando, correndo, como se tivesse batido o sinal da escola e como se elas estivessem subindo, assim, aquilo foi uma experiência transformadora para mim. E eu sei que todos esses dias, no meio de toda essa conversa, oração, negociação, nós fizemos uma proposta. A gente fez uma proposta naquilo que a gente podia. E eu lembro que algumas pessoas falaram, acho que não vai dar, cara. E eu me lembro que, passado 2 dias, o corretor ligou e falou, tá aprovado. E eu falei, como assim tá aprovado? Ele falou, tá aprovado e vocês podem começar agora a preparar toda a parte da documentação. E a gente começou a preparar, arrumar tudo isso. E o fato é que, muito em breve, a nossa igreja vai estar num lugar fantástico, com entrada pela rua. Essa pessoa vai poder sentar na escada. A gente tem palavras ali que foram liberadas no decorrer de tudo isso. E talvez a mais importante de todas aí, no meio de todas essas, todas são importantes, mas uma das pessoas já tinha tudo isso anotado. Ela nem sabia o que lugar. Eu me lembro que essa pessoa me procurou e eu fui contar essa novidade e tal, e ela começou a chorar, porque ela já tinha 1 mês atrás escrito tudo o que Deus tinha falado, que eu iria fazer uma proposta, essa proposta seria baixa, seria num lugar que eu não estava preparado para aquele lugar e que essa proposta seria aceita, que a gente iria entrar nesse lugar. E o mais interessante de tudo, ela não sabia que lugar é esse. Ela me contou que teve uma visão onde ela abre um portão azul, vê um lugar cheio de paralelepípedo e ela pergunta, aqui é o estacionamento? E as pessoas falavam, ela falou, isso é muito grande. O portão do lugar é azul, o chão é de paralelepípedo e é o lugar de estacionamento e é grande. Primeira vez que eu ouvi falar do novo endereço, da possibilidade do novo endereço, foi no CR Casa. O pastor Mateus, ele deu uma notícia pela metade e pediu para nós orarmos no final, né? Nós colocamos na oração do grupo. Aí, nesse momento que eu estava orando, né, ali junto com todos, eu tive uma visão, né, de eu abrindo um portão azul, e eu via uma área muito grande. E na minha cabeça, nessa visão, eu entendi assim, nossa, vai ser muito grande esse estacionamento. E nesse estacionamento, o chão era todo de paralelepípedo. Então, eu não falei para ninguém que eu tinha tido essa visão. Aí eu fui para casa, segui minha rotina. E depois eu fui nas minhas orações, né, no momento que eu tenho de devocional de madrugada, orando a Deus, e eu apresentei o novo endereço e Deus me deu essa direção de escrever algumas coisas específicas sobre esse novo local. E eu escrevi o caderno, eu trouxe, eu tô com o caderno aqui. E esse caderno, eu falei pra Sara no carro, esse
caderno não é meu, esse caderno é da CR e é de Deus. E todas as vezes que Deus tiver que mostrar e nos guiar através disso, dessa direção que Ele nos dá, maravilhosa, é porque Ele tem amor por essa igreja. E é por isso que a gente vai comprar essa ideia e seguir nesse trabalho que Deus está nos dando agora, que é esse novo endereço e essa nova direção da CR. Então, quando a gente olha todas essas coisas, todas essas palavras, a gente só pode dizer que Deus tem algo muito grande para a CR. A história dessa igreja, ela não termina aqui, ela está ainda é o começo de tudo. Ainda a gente está vivendo o começo de tudo. É Ele, é só Ele que está fazendo. A gente só obedece e eu acho que o grande segredo de tudo isso é essa obediência, é permanecer. Eu me lembro de aquele tempo de pandemia em que a gente viu toda a igreja fechada, e eu já contei isso para muitas pessoas, em que eu achava que eu nunca mais ia ver as pessoas. Eu achava que a gente nunca ia ver a igreja cheia. Eu achava que a gente nunca ia ter que correr atrás de cadeiras para pôr cadeiras novamente. E eu me lembro de um tempo atrás, parar um tempo meu até de férias, voltar para fazer o batismo, para participar junto, e as pessoas de pé, felizes. Pessoas que eu perguntava, você não quer que eu arranje um lugar para você sentar? Eu falava, não, a gente está feliz aqui por estar de pé e ver tudo que está acontecendo. E a igreja encheu, as pessoas estão chegando e a gente vai poder viver essa experiência nova de Deus novo. Eu me lembro que um dia o Tiago Amorim, ele me procurou e, muito usado por Deus naquele momento, ele deu uma palavra específica. Assim. O Tiago, ele é fruto ali do ministério, desde criança tá ali. E eu me lembro que ele contou uma experiência, e eu me lembro desse tempo, porque eu me converti nessa igreja, lá na rua Anguera. Quando o Matheus comentou que ia até a casa do Kids, foi assim, muito rápido esse clique, sabe? E eu tava em casa, tava literalmente em casa, quando realmente Deus colocou assim na minha cabeça e falou, poxa, o início de tudo foi numa casa. Você atravessava a rua, para depois a gente dar um passo adiante e ir para um lugar incrível, grande. E agora eu estou fazendo novamente esse mesmo ciclo. Eu estou pegando novamente a minha igreja, a igreja como da restauração, e eu vou começar esse novo ciclo, desde essa transformação, desse modo, né, vamos dizer assim, depois que o Matheus pegou realmente a igreja para pastorear. Eu escutava do próprio Matheus, é um novo ciclo, então Deus realmente pegou e falou assim para mim, ó, é um novo ciclo. É um novo ciclo, eu vou colocar na memória de vocês novamente. A gente vai para um lugar pequeno, as crianças vão atravessar a rua novamente para ir pro Kids. E quando eu ouvi isso da parte de Deus, eu falei assim, poxa, eu preciso compartilhar isso com os meus pastores. Eu comecei numa igreja onde eu atravessava a rua para ir pro Kids, eu estou levando vocês de novo para uma igreja menor, vocês vão ter que atravessar a rua novamente para ir pro Kids. Só que nunca se esqueça, Thiago, depois de atravessar a rua, vocês foram para um outro lugar. Esse lugar é muito maior. Esse lugar é imenso. E quando eu falei aquilo pro Matheus, eu comecei a lembrar de tudo aquilo que eu vivi dentro do Kids. De tudo aquilo que eu passei, como a Marcela hoje é minha pastora, mas a Marcela durante muito tempo foi minha professora. E eu falei assim, Mar, e hoje eu tenho o privilégio de não só apenas atravessar a rua do Kids, mas também de ser o líder do Kids, de poder ajudar essas crianças, de poder ministrar na vida dessas crianças e principalmente na vida do seu filho. Antes era a minha pastora, na época nem era pastora, me ensinando. Hoje eu posso dizer que sou eu ensinando o filho dela. E aquilo caiu no meu coração de uma forma que depois daquilo eu falei, poxa, vai chegar o dia e vai chegar o momento que a gente não vai mais precisar atravessar o Kids, como também aconteceu na nossa igreja. E foi Deus só está trabalhando isso no nosso coração, para a gente entender que tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo é sobre Ele. Então, quando eu ouvi essa palavra, eu só descansei. Descansei na minha ansiedade, fazendo todas as pesquisas possíveis de lugares. E Deus trouxe, está aí. Então, se eu tenho algo que eu posso falar hoje para a igreja e para aqueles que estão vivendo esse momento, que você possa experimentar do novo de Deus, que o novo dele é agora. E a partir de agora a gente começa uma nova fase, um novo tempo e um tempo de crescimento, um tempo de avanço. E como nós sempre cremos, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja vai avançar e nós vamos viver os melhores dias dessa igreja a partir de agora.